Há 100 anos apenas, seria muito improvável eu estar aqui, neste cenário, a falar consigo. Em 1920, eu era considerado um velhinho. Vivia-se, em média, 36 anos. Fim da Segunda Grande Guerra, respiramos de alívio. Mantivemos a neutralidade, com isso escapamos ilesos. Mas muitos portugueses, para fugir à miséria e à ditadura, tiveram de fazer as malas. E partiram para o Brasil, para a Alemanha, para a França. Anos 60, da América chega uma revolução em forma de comprimido. Porém, a pílula anticoncepcional tarda em ser utilizada pela maioria das mulheres portuguesas. As mesas continuam modestas e à volta permanecem famílias numerosas. É também a década de todas as partidas. As mães choram a morte dos filhos no ultramar e o país perde milhares de jovens adultos. Se eu tivesse nascido no campo, estaria a despedir-me dos meus amigos e de partida para a cidade grande. 1974, 6 anos depois de Salazar cair da cadeira. Eis a madrugada porque todos esperavam. Muda tudo. O 25 de Abril traz mais saúde, educação e esperança de vida aos portugueses. E chegamos a 1982. As mulheres já estão no mercado de trabalho, mas pela primeira vez deixam de ter filhos em número suficiente para assegurar a renovação de gerações. É também por isso que somos hoje um país de filhos únicos. Mas somos também o país que, num século, fez de mim, de um provável velhinho, alguém que passa a ter uma vida pela frente. A demografia é como se fosse um grande paquidermo, um elefante. Move-se muito devagar, mas está em movimento. E desde os anos 60, do final dos anos 60, começámos a sentir esta mudança. Temos mais tios do que sobrinhos. Os nossos avós tinham muito mais irmãos do que hoje têm netos. Portanto, esta consequência é que, de facto, vamos pouco a pouco sentindo isso no nosso dia-a-dia e vamos ficando mais velhos e vamos tendo menos crianças. Eu não sei se conseguiria ter filhos no continente, porque eu quando trabalhava lá, eu trabalhava muitas horas e era impossível as horas que eu tinha de trabalho conciliar com uma vida de mãe. Não sei se teria sequer um filho. O que mudou no mundo nos últimos 60 anos? Alteraram-se as fronteiras, novos países nasceram. A ciência e a tecnologia redefiniram os limites da existência humana. Mudou a forma como nos vestimos, aquilo que comemos, como trabalhamos e até como nos relacionamos. Em Portugal mudou também o modo como nos renovamos. As famílias são diferentes do que foram e o burburinho de um grupo de crianças a brincar no campo é mais raro que outrora. Mudou ainda o local onde vivemos. A população concentra-se hoje no litoral, enquanto em enormes áreas daquilo a que chamamos interior, a natureza avança, apagando os vestígios do homem. É interessante perceber, para já, uma coisa. É que o conceito interior litoral que nós hoje utilizamos nem sempre existiu. E até meados do século passado, isto é, até aos anos 50, até mais ou menos 1950, não havia essa ideia de litoral interior. Por exemplo, em livros de geografia antigos, a ideia de interior era o miolo do país. Ou seja, excluía tanto o litoral como as regiões fronteiriças. Portanto, é interessante perceber
que esta oposição que nós hoje reconhecemos como sendo tão familiar, ela começou a emergir no final dos anos 50, porque foi quando, em Portugal, se começou a desenvolver um modelo urbano-industrial nas principais cidades e no litoral em geral, e esse modelo urbano-industrial significou que as áreas rurais, essas áreas ficaram para trás. E como ficaram para trás, as pessoas foram obrigadas a migrar. Havia ali era a cooperativa, íamos às compras aqui à mina e vinhamos aqui a buscar a farinha para cozer o pão. Levávamos aqui tudo. E tocando a 1 hora ou às 5 horas, epá! As pessoas eram... sei lá o que havia aí, de pessoas a saírem. A mina acabou tudo. As pessoas, umas foram para um lado, outras foram para outro. E é assim. É a vida. Portugal é hoje um país com maiores desequilíbrios territoriais do que no passado. É também um país em que, nas últimas décadas, morrer se tornou mais comum do que nascer. O que mudou em Portugal foi tudo. Nos anos 60 tínhamos uma população rural, onde os filhos eram um bem necessário para as atividades agrícolas. As mulheres não trabalhavam em grande número fora de casa. As crianças não iam à escola. O custo por criança era relativamente reduzido. E nos anos 70 e seguintes tudo isso se alterou. As mulheres entraram no mercado de trabalho e, portanto, deixaram de ter tanta disponibilidade para os filhos. A eficácia dos métodos contraceptivos foram uma arma para as mulheres controlarem a gravidez e terem direitos e capacidade sobre o seu corpo quando querem engravidar, quando podem engravidar e fazer aqui uma relação, ou estabelecer uma relação entre uma espécie de trade-off entre o trabalho e a família. Since the 1960s, though there's been something of a revolution, women have become gradually better, as well educated as men, in some cases better educated. They have developed and realized ambitions to move into the workforce. And this has been a revolution in family relationships, and one which initially led to a considerable reduction in the birth rate, because, of course, you can't do everything at once. You can't have a higher education and have a full-time job and look after the children and the household without cutting out something. And it was children who got cut out. Éramos, no início dos anos 60, um país rural, pouco esclarecido, asfixiado por uma ditadura que levou a família a um dos valores mais altos do Estado. Tínhamos, na época, a segunda taxa de natalidade mais elevada da Europa. Um valor que a crescente emancipação feminina rapidamente alterou. Até o ano de 1982, nós tínhamos valores que, apesar de serem cada vez menores, garantiam a substituição de gerações, e a substituição de gerações tem a ver com um índice sintético de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, de 2,1, duas crianças, uma para substituir a mãe, outra para substituir o pai. O 0,1 tem a ver com a nossa mortalidade até à idade em que as pessoas casam e têm filhos. Portanto, é importante manter aqueles dois até à idade deles próprios constituírem família, para que possam renovar as gerações. Nós temos tido sempre valores de número de filhos por mulher, ano após ano, que não permitem substituir as gerações. Pensarmos na implicação que esta diminuição da fecundidade pode ter para o próprio envelhecimento da população é extraordinariamente preocupante.
Passaram quase 4 décadas desde 1982, uma data-chave para a demografia portuguesa. Desde então, Portugal entrou para a CEE, hoje União Europeia, acolheu uma exposição mundial, venceu um campeonato da Europa de futebol, tornou-se capa de revistas do turismo em todo o mundo. Os números da fecundidade é que não se inverteram e atingiram mesmo mínimos históricos na altura da crise económica. Isto prova que a estabilidade financeira é determinante para os casais terem mais filhos. Viajar pelos nossos 92 mil km² é ser surpreendido por uma imensa diversidade. As mulheres do norte e do centro do país têm um número de filhos inferior à média nacional, enquanto na área metropolitana de Lisboa, no Alentejo e no Algarve, a fecundidade é mais elevada que no todo nacional. Nas ilhas nasce menos gente que no continente e as famílias com mais de 2 filhos são agora a exceção. Um dos meus sonhos era ter filhos. O número de filhos não estava ainda estipulado na altura, para começar, e depois também íamos vendo se havia possibilidades de ter mais filhos, quer económicas, quer de tempo, quer estabilidade. Primeiro tivemos um, pronto, vimos que era possível ter o segundo, tivemos, depois vimos que era possível ter o terceiro, também o tivemos. É claro que eles não têm acesso a muitas das coisas que existem numa grande cidade, mas em compensação têm acesso a outras que na grande cidade os miúdos não têm. Os últimos bebés a nascerem cá na ilha foi por volta de 1982, 83, por volta dessa altura. A partir daí, as grávidas em geral e eu em particular, tive que ser acompanhada fora, em todas as consultas de obstetrícia, e depois, na altura do nascimento, também tive que ir para fora um mês antes, à espera que o bebé nascesse. Isto porque a partir das 36 semanas nós não podemos viajar de avião. Há 100 anos, a população mundial não atingia os 2 mil milhões de habitantes. Hoje somos quase 8 mil milhões, esperando-se que por volta do final do século a Terra conheça o seu pico populacional ao ter 11 mil milhões de pessoas. Vivemos num planeta a 2 velocidades. Serão sobretudo os países do Hemisfério Sul os responsáveis por este aumento, ao passo que a velha Europa continuará a assistir ao decréscimo da sua população. Em Portugal, entre os vários cenários possíveis, um é certo: no futuro, seremos menos. Nós não queremos adivinhar o futuro, queremos apenas imaginar o que poderá acontecer se algumas evoluções se vierem a concretizar. As últimas projeções demográficas do INE são muito claras e parece-me que todos os observadores concordam com elas. Nesta altura, a população portuguesa é na ordem dos 10 milhões de pessoas. Tudo indica que, num cenário de evoluções mais prováveis, a população portuguesa em 2080 venha a ser apenas de 7 milhões e meio de habitantes. Se o cenário for mais otimista, onde mais crianças nasçam, mais pessoas entrem, mais portugueses regressem, a população portuguesa continuará a diminuir. Também entramos em declínio, mesmo com um cenário otimista. Imaginemos agora o que se passa com os cenários pessimistas. O cenário pessimista é um cenário de poucos nascimentos e de mais saídas do que entradas. Esse cenário é gravíssimo, é um cenário onde seremos menos de 6 milhões de habitantes, muito mais velhos, muito menos gente em idade de trabalhar, muito menos gente a descontar para o sistema de segurança social, a contribuir para o nosso estado de bem-estar. O cenário pessimista é um cenário impossível, é um cenário que temos de evitar a todo o custo que se passa. Portugal é hoje o 3º país mais envelhecido da Europa e o 5º mais envelhecido do mundo.
Prevê-se que em 30 anos ocupe o primeiro lugar neste ranking europeu e que seja já em 2030 o terceiro país mais envelhecido do planeta. Quando nós analisamos o rácio entre aqueles que têm mais de 65 e os que têm menos de 15, nós em Portugal já temos, em praticamente todas as regiões, com exceção dos Açores, nós já temos um número de idosos por cada 100 jovens superior a 100, o que significa que já temos mais idosos do que jovens. Este rácio vai ter tendência a aumentar nas próximas décadas, fruto exatamente desta diminuição da fecundidade e desta diminuição também da mortalidade e do aumento da esperança de vida. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o exemplo das festas de Natal. Muitos de nós, os mais velhos de nós, lembram-se das festas de Natal com muitas crianças à volta da árvore e poucos séniores à volta da árvore. Tende a ser ao contrário. As nossas festas de Natal hoje começam a ter uma paisagem diferente, muito mais grisalhos à volta da árvore do que crianças. É por isso que damos tanto valor às crianças, porque são muito menos. De 1920 a 2020, vimos duplicar a nossa esperança de vida. Os progressos na medicina, a melhoria das condições de habitabilidade, o aumento da educação e a criação do Serviço Nacional de Saúde deram-nos uma espécie de vida extra e com ela tudo se alterou. Passamos a poder ter filhos até mais tarde, tirar 2 ou 3 cursos superiores, mudar de carreira, ver crescer os netos. Ganhamos liberdade. Vivemos mais do que no passado, concretizando um sonho eterno da humanidade. No entanto, aquela que será talvez a mais extraordinária conquista do século XX pode significar também um agravar do envelhecimento populacional. Hoje, somos mais velhos que ontem. Muitas vezes eu ouço esta frase: para onde é que eu os mando? Uns são os velhos, são os mais velhos. Habitualmente nós vemos as pessoas mais velhas como um custo, um acumular de doenças crónicas e um custo crescente social. E não vemos que as pessoas mais velhas transmitem os seus conhecimentos de forma voluntária e gratuita aos mais novos, que apoiam as famílias mesmo financeiramente, porque muitas famílias portuguesas não conseguiriam sobreviver se não fossem os mais velhos. Quando vamos buscar casos como um filósofo que, por exemplo, como Kant, que aos 66 anos fez uma obra absolutamente extraordinária, a Crítica da Faculdade de julgar, quando vemos Bach a fazer obras absolutamente extraordinárias nos anos que precederam a sua morte, nos anos dos 70 aos 77 anos, sabemos que são artistas, são pensadores, são etc. Mas existem eles. E porquê é que eles são capazes dessa criatividade nessa idade? Não é porque eles são só génios excepcionais. Isso existe em todas as pessoas. Eu vi uma notícia de um jornal do início do século XX, onde se falava de um velhinho de 40 anos. E hoje, com muita facilidade, conhecemos pessoas centenárias, várias. E no futuro vamos provavelmente conhecer mais. Nesta altura, nós em Portugal temos cerca de 3 adultos para cada idoso. Transformando isto em linguagem de segurança social, temos 3 contribuintes para cada pensionista. Prevê-se que daqui a algumas décadas a relação seja de 1 para 1. Apenas um contribuinte para cada pensionista, o que significa que nos ombros de cada contribuinte ficará um peso cada vez maior de descontos, de contribuições financeiras que tem que gerar para tornar o Estado sustentável. We talk a lot now about environmental sustainability, but even more elementary than that is demographic sustainability. And so each couple should on average have 2 children, and the public policies need to do that.
if the society dwindles, so that there's fewer and fewer people and more of them are old people, that is financially unviable. Who's going to pay the pensions? Não há um problema de estar em causa o pagamento das pensões, isso não será um problema. A questão é que isso significa que, à medida que vai diminuindo o número de contribuintes e vai aumentando o número de beneficiários, nós vamos ter de começar a alocar maiores percentagens de transferências do Orçamento de Estado para o pagamento de pensões. A questão é o que é que nós abdicamos para ter de pagar essas pensões, ou seja, o que é que vamos ter de abdicar em termos de investimentos em educação, saúde, para alocarmos despesa a pensões. O que nós temos que fazer é uma adaptação. E essa adaptação passa muito por ir buscar financiamento a outros locais que não apenas o trabalho. E, portanto, a irmos a uma gavetinha que se chama capital e começar também a taxar o capital no futuro, ou a haver uma espécie de um IRS para as máquinas e para os robôs que substituíram a força de trabalho. I think machines may well have an extraordinary effect upon the labour force and the need for labour, particularly of less skilled kind. It is sometimes forecast that the growth of artificial intelligence and the associated growth of automation and of the replacement of routine tasks of various kinds by machinery and information technology will put large numbers of people out of work. It remains to be seen what will happen. If it does take place, then the population will maybe need to be less. This may usher in a great era of leisure, or it may usher in a great era of underemployment and dissatisfaction. It's something which we may well have to think very hard about. Não são as máquinas, não nos vão substituir completamente no futuro que se pode antecipar, portanto, continuarão a ser precisas muitas pessoas para ter trabalhos criativos, trabalhos qualificados, trabalhos de cuidados, por exemplo, os cuidados a idosos. Há muitos trabalhos que requerem mão de obra humana, mais qualificados, naturalmente, mais difíceis, mais criativos, mais autónomos, exigem mais educação. A economia portuguesa irá necessitar, nas próximas décadas, de muita gente. E, curiosamente, de muita gente qualificada. Num futuro em que os trabalhadores serão menos que os pensionistas, importa que quem contribui acrescente real valor à economia. Mas teremos nós braços e cérebros suficientes para garantir ao país os serviços de que ele necessita? Com menos pessoas, serão as máquinas capazes de assegurar o mesmo tipo de trabalho que os homens? Conseguirá, por exemplo, um robô alcançar a arte de um mestre de obras? Irão as máquinas roubar-nos trabalho? A minha preocupação neste momento não é que os robôs roubem trabalho. A minha preocupação é que, no caso português então, é que os robôs não venham a tempo de substituir a quebra de força de trabalho que vamos ter. Portugal atravessa já em 2020 aquilo que o demógrafo Gérard François Dumont designou de inverno demográfico. A imagem não é animadora, com uma reduzida taxa de natalidade e o envelhecimento a que ela em grande parte nos conduz. Somos um país mais grisalho que outrora e nas próximas décadas viveremos mais, trabalharemos até mais tarde, com os idosos expostos a um maior risco de pobreza. Entre todas as interrogações que são sinónimo de futuro, há uma certeza que se destaca. Precisamos garantir aos portugueses a possibilidade de terem os filhos que desejam.
in many countries, especially in northwestern Europe, things have improved. Men have adopted more of the roles of women. The state has helped more with support for the family, and particularly with help to enable women to look after children at home and also have a full-time job, particularly in Scandinavia. And so in those countries, the birth rate has remained robust. Where those things haven't happened, the birth rate has become damagingly low. To do that, we need good policies that are friendly to young families. And that's partly a matter of providing young families with money, partly a matter of providing young families with a lot of support, like good preschool support. In my experience, the most successful system in Europe is in France, the École Maternelle. When we lived in France, age 2.5, our child went to school, and that was a great relief that my wife could then work. France doesn't have a demographic crisis. Portugal does. Existem em Portugal inquéritos recentes, inquéritos à fecundidade, inquéritos à família portuguesa, feitos há poucos anos em Portugal. Os portugueses, em média, querem ter mais de 2 filhos. Na prática, têm menos de 1,5 filho. Isto é, há um desejo de criar famílias, há um desejo de ter filhos que permanece intacto na população portuguesa e esse sim deve ser realizado. Isto é, temos que criar boas condições no mercado de trabalho, temos que criar rendimentos estáveis, temos que criar carreiras minimamente previsíveis, temos que conciliar o trabalho com a família, temos que fazer mais igualdade de género. Sem realizações deste género é impossível nós fazermos aquilo que todos queremos, que é aumentar o nível de fecundidade. No fundo, incentivar a fecundidade não significa pressionar as pessoas para fazer o que não querem, antes pelo contrário, significa dar-lhes condições para fazerem o que querem. Data talvez do século XV a vontade portuguesa de partir. Primeiro foi Ceuta, depois a Madeira e os Açores, a costa africana, a Índia e o Brasil. Sobre nós cantou o poeta que demos novos mundos ao mundo. A verdade é que somos, desde há séculos, um país de imigrantes. E existem hoje 2,5 milhões de portugueses e muitos milhões de lusodescendentes a viver fora de Portugal. Numa altura em que é preciso combater a perda da população e o envelhecimento demográfico, importa contrariar esse velho impulso de partir e garantir aos portugueses condições para ficar ou regressar. Viver no mundo global que há 6 séculos começámos a inventar é saber que serão as migrações o fiel da balança do futuro da demografia portuguesa. O envelhecimento é irreversível, portanto, será muito impossível à partida reverter o atual processo de envelhecimento e será difícil travar o declínio da população. Isto só será fazível, só conseguiremos desacelerar o declínio demográfico e desacelerar o envelhecimento se tivermos uma entrada significativa de pessoas, estrangeiros e portugueses que regressam. Necessitamos isso para que Portugal mantenha alguma saúde demográfica nesse sentido. Há várias regiões do país que já não têm mão de obra disponível e, portanto, já estão a importar mão de obra do estrangeiro para ocupar esses postos de trabalho. Isto já se sente em algumas profissões, em geral, em Portugal. Os cuidadores dos idosos são cada vez mais estrangeiros porque já não temos mão de obra nacional que preencha esse espaço. Para Portugal vir a ser uma sociedade próspera no futuro e atrair empresas de tecnologia elevada, empresas criativas, empresas inovadoras, nós, os portugueses, que somos poucos, eventualmente cada vez menos e cada vez mais velhos, seremos todos precisos, mas também precisaremos de mais alguns. Termos cidades cosmopolitas, onde convivam nacionais, de preferência todos, de elevado nível de educação, com estrangeiros de várias proveniências, de várias culturas, de várias religiões e também com vários níveis de educação, parece-me que é o meio de que nós precisamos para ter um país próspero e de futuro.
Nas próximas 3 décadas, o total da população africana irá aumentar de 1.300 milhões para 2.400 milhões de habitantes. É quase o dobro em 30 anos apenas, o que irá agravar os problemas na distribuição de recursos num continente onde já é tão desigual. O futuro de África passará, em parte, pelo aumento da imigração. O da Europa, pela capacidade de acolher alguns desses imigrantes e saber integrá-los, beneficiando do que têm para lhe dar. Há muitos mitos relacionados com as entradas de pessoas. Eu diria que os mitos são tão grandes como são grandes as incertezas e os receios que as populações têm hoje. As populações europeias, americanas, têm hoje um profundo receio do futuro, do seu emprego, do seu bem-estar, da sua reforma, da sua segurança. Existe hoje uma enorme sensibilidade à segurança física das pessoas e são estes receios que, do meu ponto de vista, tendem a criar uma hostilidade maior aos estranhos e, sobretudo, aos mais estranhos entre os estranhos, aqueles que têm uma cultura diferente, uma religião diferente. Em matéria de política pública de migrações, Portugal tem tido uma das políticas mais inteligentes e mais lúcidas de todos os países do mundo. Nesta altura, muitas das migrações que existem no mundo são migrações de risco, em que as pessoas colocam em risco as suas vidas. A migração não tem que ser assim. A migração pode ser é algo que interessa a muitos, pode ser um jogo em que todos ganham e para isso tem que ser regulado com acordos que envolvem vários países. Não há uma solução rápida para a crise demográfica que Portugal já está a enfrentar. Seria preciso um aumento gigantesco da fecundidade e uma subida colossal das entradas para inverter a tendência de decréscimo e envelhecimento da população. Numa área enorme do território, a situação atual já se assemelha àquilo que pode ser o país no futuro. Nela, o envelhecimento demográfico caminha lado a lado com o despovoamento. Eu creio que a população se distribui de modo muito desigual no território português, tal como noutro território qualquer ou no planeta, porque a distribuição da população tem muito que ver com questões de senso comum, onde é que há emprego, onde é que nós podemos organizar a nossa vida, onde é que estão os nossos filhos, a nossa família, o que é que sonhamos para o nosso futuro e, portanto, depende de um conjunto de fatores muito diversos, onde o emprego provavelmente tem uma importância muito grande. Nós estamos muito concentrados no litoral e dentro do litoral estamos muito concentrados nesta faixa que vai de Braga a Setúbal, portanto neste bocadinho de país. Sendo que quase todos os distritos do país hoje em dia estão a perder população, exceto Lisboa. Em termos do que não é litoral, aquilo que costumamos chamar interior, o interior está muito despovoado. Mesmo o interior tem-se concentrado em torno das vilas ou das pequenas cidades e o que é mais rural dentro destes concelhos tem também vindo a despovoar-se. Portanto, há aqui uma dupla desertificação do país. O país tem nitidamente uma faixa litoral que está sobrepovoada e depois um interior que está subpovoado, sendo que o interior, em alguns casos, começa a 30, 40 km da costa. Não mais do que isso. Portanto, há aqui uma diferença do país que se vê muito bem quando vemos fotografias de satélite, em que há um litoral muito iluminado e um interior, obviamente, vazio de luz, porque não há lá gente a viver. E, na verdade, estamos a caminhar para uma desertificação grande do interior e para o tal país abandonado em muitas áreas do país e áreas cada vez mais amplas. Há, obviamente, uma ineficácia económica em torno desta gestão do território, porque estes territórios deixam também de ter benefícios para o todo que é o país, uma vez que deixam de gerar qualquer tipo de riqueza. Aldeias abandonadas em que são as memórias quem povoa as ruas. Em que as escolas fecham e crianças brincam sozinhas. Em que ficar é resistir em nome de uma devoção talvez inexplicável pelo local em que se nasceu. Outras há que são transformadas em postais turísticos, uma espécie de retrato vivo de um modo de vida que se foi. Em quase todas elas, o passado
é sinónimo de nostalgia. Pois, nasci aqui, fui criada aqui, casei aqui. Pois. E é assim, a gente tem saudades da nossa terra. Havia aqui muita gente, muita criança. Havia aqui muita gente nova, agora é que já não há. Acabou o minério? O minério e as pessoas. A mineração e as pessoas, cada uma para o seu lado. Não havia nada para ir lá. Pois. Chegou aqui para aqui, foi horrível. Fomos até para o Algarve. Mandaram a gente para o Algarve. Para fora. Quando a vida acabou, não ficou aqui quase ninguém. Uns para um lado, uns para outro. Outros para Algarve e Lisboa. E alguns para o estrangeiro. Para a Alemanha. Não se via já as fábricas, não se via nada. Mas aqui havia uma casa. Uma repartição demasiado desigual do país cria evidentemente problemas. Cria problemas às regiões que sofrem as consequências do crescente despovoamento. Porque o despovoamento muitas vezes transforma-se num círculo vicioso. Isto é, menos pessoas, menos equipamento. Se há menos equipamento, ainda temos menos pessoas e menos atividade económica. Menos atividade económica, mais saída de pessoas à idade ativa. E, portanto, o que é terrível é a diminuição de população significar entrar neste círculo negativo. Porque o perder de população não tem que coincidir necessariamente com este círculo. Nós pensamos que sim, mas não. Pode-se perder população e, apesar de tudo, entrar num círculo positivo. Se o volume de população ou a densidade da população fosse muito importante, a Índia seria um país riquíssimo. E não é. É um país de milhares de milhões com problemas muito complicados em termos de pobreza. Ou então, nos países nórdicos, onde as densidades demográficas são baixíssimas, seriam uns desgraçados, e vai saber, e são dos que têm maior PIB per capita do mundo. Portanto, nós vamos ter que mudar algumas ideias feitas que temos sobre a distribuição da população. Partindo do princípio que a população rarefeita significa pobreza, ou partindo do princípio que a população concentrada, densa, significa riqueza. Pode significar exatamente o contrário, não é? O que interessa é perceber se se vive bem, se vive com dignidade numa determinada área. Para mim, este é o ideal de vida, em que nós podemos ter tempo para estar connosco, com as pessoas que nos rodeiam, com a nossa família, com os miúdos. É muito melhor para eles crescerem porque têm ambiente, podem estar com a natureza, podem fazer muitas coisas que em Lisboa ou nas grandes cidades não conseguiam fazer, não só porque se calhar não têm tanto acesso ao ar livre, mas porque não há tempo pura e simplesmente para fazer, entre o sair do trabalho, ir buscar os miúdos à escola, voltar para casa, aquela confusão toda de trânsito. Aqui para mim é o ideal. As portas ficaram todas fechadas. Ainda hoje me dá pena de olhar às portas e ver tudo chato quando venho cá. Tu lembras-te do nome das pessoas? Já vai te lembrar. Era a prima Ana. Era o Batista. Era o primo Parreira. Era o Parreira, era a Ana. Era o primo Chico Lopes, era a prima Teresa. Era muita gente. Era bem Teresa, bem Chico. O que deve ser feito, enfim, no meu entender, criar condições para que em muitas cidades do interior as famílias possam ter trabalho, possam ter
possam ser felizes, as pessoas possam satisfazer as suas legítimas aspirações de ter uma boa vida em família. Agora, naturalmente, isto implica evitar que as pessoas saiam dessas cidades e evitar que e criar condições para que mais pessoas entrem nessas cidades. Num interior cada vez mais despovoado, existem territórios que contrariam a tendência. Criam uma estratégia, oferecem oportunidades e provam que a saída da população não tem de ser inevitável. Irão agravar-se no futuro os desequilíbrios territoriais em Portugal. A uma menor densidade populacional numa enorme parte do país, irá juntar-se uma maior pressão sobre os grandes centros urbanos do litoral. A aglomeração tem vantagens. O mesmo não acontece com o excesso de aglomeração. Na verdade, vamos ter que reconfigurar a forma como vivemos hoje as cidades. Quando estamos hoje numa cidade como São Paulo ou numa cidade como Lagos, na Nigéria, o que nós percebemos é que as cidades têm um limite a partir do qual elas já não são cidades tal como nós as conhecemos, são países massificados em torno de betão. As nossas cidades, sobretudo Lisboa e Porto, estão prestes a atingir um limite de crescimento. Há outras cidades que nós não queremos que sejam novas Lisboa e Porto, porque queremos que mantenham a sua qualidade de vida e por isso também não podem crescer muito em termos de população. Uma pessoa que viva desde que nasceu até que morre numa cidade pode fazer facilmente as contas e pode identificar o número de anos, não é de horas, nem de semanas, nem de meses, é o número de anos que perdeu da sua vida e, sobretudo, com certeza, no auge da sua vida, dentro de um carro ou dentro dos transportes públicos. Todos nós sabemos os níveis de poluição que existem nas cidades. Hoje, as populações que vivem no que nós chamamos cidades ocupam 3% da superfície terrestre, mas concentram mais de metade da população do planeta e são responsáveis por cerca de 60% da emissão dos gases com efeito de estufa. E nessas áreas consumimos quase 70% dos recursos naturais do planeta. Isto significa o quê? Significa que hoje discutir o futuro das cidades, utopias e distopias, é discutir duas coisas. É discutir o futuro de cada uma das cidades em si e é discutir o futuro do planeta. Traçamos cenários em relação ao futuro da demografia. Mais pessimistas, razoáveis ou otimistas, com e sem migrações. Com mais ou menos gente a entrar, mais ou menos gente a sair. Se mantivermos o número de filhos ou se tivermos mais ou menos filhos. Mas e o futuro do planeta? Os cientistas discutem se já não teremos atingido o ponto de não retorno em relação ao clima. Os efeitos das alterações climáticas são evidentes e com consequências claras no território. E será que conseguimos prever exatamente onde iremos viver? Infelizmente, grande parte do país sofre dos dois fenómenos, de despovoamento e de desertificação, que é uma questão climática e que tem uma influência muito forte nos solos, na água, na biodiversidade e também no tipo de atividades que podem ser desenvolvidas. Portanto, em algumas áreas do país, estou a pensar a sul do Tejo, sobretudo na área mais junto à fronteira, aí a desertificação, no sentido climático e as suas consequências, irão com certeza acentuar ainda mais o despovoamento, porque vão criar condições ainda mais difíceis para o desenvolvimento das poucas atividades que aí existem. Ao mesmo tempo, há zonas da costa portuguesa e das margens dos rios
que tenderão também a expulsar populações pela subida das águas. E elas tenderão a ir viver para outras áreas, não sabemos ainda muito bem para onde. O que sabemos é que quer uma, quer outra, quer as alterações climáticas, quer as alterações demográficas, provocarão mudanças significativas na nossa forma de estar no território. Se nada for feito, espera-se que não aconteça grande coisa. Se nada for feito, espera-se que o país fique, de facto, aqui muito na costa litoral e que o resto do país fique bastante desertificado e esquecido. Como fazer? É o grande desafio para as políticas públicas. Eu devia responder a perguntas, mas só me calha fazer perguntas, porque não encontramos no presente e naquilo que vai acontecendo quase de uma semana para a outra tendências claras que possamos, de onde possamos concluir que, ora, posto isto, o que vai acontecer aqui é esta ou aquela dinâmica. Antes, pelo contrário, parece aquele poema do Camões, não é? Sobre todo mundo é composto de mudança, e ele depois no final do poema diz: e já nada muda como suía, quer dizer, como era costume. Portanto, esta questão das dinâmicas da mudança não estarem muito dependentes de fatores locais, mas sim globais. E de estarmos vivendo uma época de aceleração das dinâmicas da tecnologia, da forma de organização da economia, etc., lança uma grande interrogação sobre estas situações. Quem é que haveria de pensar aqui há meia dúzia de anos que as searas eletrónicas dos painéis fotovoltaicos no Alentejo ocupam centenas de hectares, não é? Aquilo que para uma certa geração é um pesadelo dizer isto, para outros tantos é o contrário. É dizer, então já percebi, então as possibilidades são muitas.